galera, canal Animações Akami. E sim, eu sei que você clicou nesse vídeo por conta do título. E deve estar se questionando no motivo de eu também não odiar ele. Ou então você deve estar indignado, achando que eu vou ficar o vídeo todo passando pano pra ele. Ou você deve estar falando, não, Camille, eu também adoro muito Bob. De qualquer forma, seja lá o que você está pensando. A verdade é que eu não tô aqui pra falar mal e nem passar pano. Não. Nesse vídeo a gente irá analisar a evolução do Bob. Evolução porque não é bem uma evolução que ele tem, mas vocês vão entender ao longo do vídeo. E eu também vou falar o motivo de eu gostar dele. Então, puxa a vinheta! Fala galera, canal Animações Akami. Bom, o Bob nos é apresentado nos primeiros episódios como aquele personagem gordinho e esfomeado. E ao decorrer deles, a gente percebe também que ele é bem distraído, bobo, atrapalhado, um montão de coisa. Porém, tem alguns episódios que demonstram uma certa evolução que ele tem. Vamos falar sobre eles agora. Esse é o segundo episódio da primeira temporada, e nele nós vemos que o Bob tem um certo medo e preconceito por o Heitor ser diferente. Então ele tenta provar, ao longo do episódio, que o humano era um perigo, mas não dá muito certo, porque todas as tentativas eles são falhas, tanto que ele até acerta uma bola na Layla e a Layla meio que morre, que vamos ser sinceros, essa cena não faz nenhum sentido. Bom, por não aceitar o novo guitarrista e por ter praticamente matado o amigo, ele é expulso da banda. No final, o Heitor vem conversar com ele e faz, assim, o nosso personagem perceber que o humano não era tão ruim assim. E daí, meio que ele vira amigo do Heitor e ele, de certa forma, muda a visão que ele tinha sobre o novo guitarrista. Esse episódio é o 6 da primeira temporada e, como o próprio nome diz, vai focar muito no Bob. Mais especificamente no passado dele e o trauma que ele tem. É mesmo, é? Nele descobrimos que nosso personagem toca a bateria desde pequenininho e como a mãe dele fica impressionada com os dons que o filho tem na bateria, ela convida todo mundo que ela conhece para ir lá num palco ver o filhinho tocar. E como ela conhece muita gente, quando as cortinas abrem, o Bob vê o tanto de gente e fica assustado e traumatizado. No decorrer do episódio, os amigos tentam ajudar ele a superar esse medo, para eles conseguirem tocar num show que o Lud conseguiu lá no começo do episódio. No final, eles não têm muita solução, então eles decidem pedir pro Bob tocar bateria para eles gravarem e fazer um personagem não, um boneco lá tocar. Só que o que o Bob não sabia é que eles iam abrir a cortina para ele mostrar para todo mundo que ele tá tocando. Então meio que no final ele supera esse medo sem querer, porque os amigos fizeram todo esse plano para ele superar o medo dele. Esse é o episódio 19 da segunda temporada, e nele o Bob, o James e o Lud ficam disputando pra ver quem iria ficar com a Cindy. E no final descobrimos que na realidade ela não gosta de nenhum dos três e sim da Eva. Meio que no final, que os meninos descobrem essa verdade, eles param de ficar brigando e voltam a ser grandes amigos. Perdão por essa cena ridícula. Vamos voltar pro vídeo? E meio que os três aprendem uma lição e meio que mudam, de ficar brigando, eles meio que mudam. Então, tipo, os três aprendem uma lição no final. É isso. Além dos que eu citei anteriormente, tem uns episódios que ele é meio que prestativo, digamos assim. Ele até pensa um pouco nesses episódios. Como, por exemplo, no primeiro episódio da primeira temporada, o piloto, que ele ajudou o Heitor a tocar a música dele. No O Casal Mais Freak da Escola, que é o 7 da primeira temporada, ele ajudou o Staringo e a Bunny a se entenderem. Tanto que é o plano dele, que dá certo pro Staringo e a Bunny ficarem juntos. No Nem Tudo É O Que Parece, que é o episódio 11 da primeira temporada, ele ajuda a Layla a distrair as meninas, tanto que o papo dele é tão bom que até a Daisy se apaixona por ele. No Heitor Sozinho, que é o episódio seguinte, o 12 da primeira temporada, ele ajuda na rádio, tanto por mais que o papo dele não seja a coisa mais incrível do mundo, ele que ajuda a distrair o pessoal da rádio. No Retorno do Ozzy, que é o episódio 24, ele que ajuda o Fígaro a ter a ideia brilhante de passar o Heitor sem querer. Broca do meu avô! A máquina que eles sabotaram! Você é um gênio, garoto! No Falha Técnica, que é a 7 da segunda temporada, ele fica até mais sensato no corpo do Lud e consegue ajudar a Layla a matar a fome dela e ensina ela a tocar bateria, bem bonitinho. No Cindy, que é o 10 da segunda temporada, ele ajuda a Cindy a tirar as fotos. E, pra finalizar, no episódio Juntos de Novo, que é o episódio 20, ele que ajuda a arrumar a festa da avó do Lud, assim como todos os moleques, ajudam a arrumar a festa da avó do Lud.
Antes de eu falar minha opinião geral do personagem, vou citar algumas menções honrosas aqui, que são episódios que eu gosto muito do Bob, que eu não citei anteriormente. O primeiro é o Perigo Morolado, da primeira temporada, é o episódio 14, se eu não me engano, em que os personagens vão se inscrever para o concurso de reverberação, e Bob age normal, digamos assim. Tanto que ele é o único dos amigos da Layla saber que ela tinha um amigo de infância, que era o Zack. Ele até faz uma piada com o Woody e tal, né, da amizade que ela tem com o Zack, né, nossa, que grande amizade. Se é que você me entende. Entendo sim, bro. E eu achando que ela e o Heitor estavam se entendendo. Parece que pra Layla a fila já andou. E é isso. Mas age muito normal, tipo menina. Realmente. Não tem tantas piadas com Bob nesse episódio. O próximo é o novo aliado, que é o 4 da segunda temporada. Que é o episódio, né, que eles vão lá assinar o contrato com o Dollar Bill. E no final do Bob. É o mais sensato. Tanto que ele pergunta pro pessoal se eles não vão ler antes de assinar o contrato. Mas como tá todo mundo morto, ninguém liga, ninguém se importa, ninguém leu. E o Bob é outro, né? Ele também tá quase morrendo ali de sono. Então ele foi lá, assinou e nem leu o contrato também. Outra Criaturas da Noite, que é o 11 da segunda temporada. Que os Anders assistiam um filme na casa do Lud e tal. E daí eles fazem uma pegadinha com o Bob, porque o Bob sempre escolhe um filme de terror pra assustar todo mundo. E daí eles decidirem fazer uma pegadinha pra assustar ele. Tanto que esse é um dos episódios da segunda temporada que eu mais acho que ele mais é tratado normalmente. Tipo, tem uma certa piadinha e tal, só que ele é o mais corajoso. Eu acho ele o mais insano desse episódio inteiro. Assim, ele é um episódio muito, muito filler. Tipo, dane-se, ele não precisava existir, mas mesmo existindo, eu acho insano. Eu gosto do Bob nesse episódio. E é isso. O último é Arquivo Desconfiado, que é o número 24, se eu não me engano, da segunda temporada. E nele, né, os Anders vão ser entrevistados por conta de tudo que ocorreu no Understock e tal. O Bob até tem uma certa piadinha e tal, vai falando, eu sou bonitão. E eu não tenho nada a declarar, eu sou bonitão. Mas mesmo assim, ele é muito sensato no final e fala, não, a gente não vai assinar o contrato aqui, a gente vai levar pra casa e ler o contrato antes de assinar. Então, tipo, ele é o mais sensato de novo no final. E é isso que eu acho muito incrível, quando ele decide ser sensato do nada. Porque não é normal ele ser sensato. Bom, em geral, eu adoro o Bob. Às vezes eu até acho ele engraçado e tal. Mas eu entendo muito o pessoal que também não gosta dele. Até porque, reassistindo o desenho de novo, eu percebi que ele não tem tanta exploração e não é tão desenvolvido. Principalmente na segunda temporada. Parece muito que ele foi criado como um alívio cômico do que qualquer outra coisa. E muitas vezes as piadas que giram em torno dele são meio desnecessárias. E se perdem um pouco, né? Tipo aquela cena dele soltando um belo toletão e falando, eu acho que eu preciso de um banheiro. Essa cena é meio assim, não é muito necessária também, né? Mas tá bom, não tem muito o que fazer. Mas assim, talvez, se ele fosse mais envolvido e conseguisse ser um protagonista interessante, talvez isso mudasse. Não sei. Um PS aqui da editora. Enquanto tava editando esse vídeo, eu fui assistindo os episódios e eu percebi uma coisa muito bacana que eu não comentei ali, mas é que a quebra de quarta parede. Como assim? Tem uns episódios muito aleatórios que o Bob para o que ele tá fazendo e começa a conversar com o público. E dois exemplos disso, o episódio 12 da primeira temporada, que ele tá falando com o Rufus, ele fala que ele quer mostrar pros ouvintes a mordida do bicho lá. Daí ele começa a mostrar literalmente pra gente a mordida do bicho. Aqui, ó, vocês estão vendo? Foi aqui que o danado me mordeu. E outro episódio é o 11 da segunda temporada, que ele tá falando lá pro James descer, e daí o James fala, não, eu não vou descer, e daí ele vira pra câmera e fala, depois ele fala que ele não tem medinho de nada. E depois fala que não tem medinho de nada. Eu acho isso muito bacana, eu só não comentei antes porque eu não tinha percebido, mas agora que eu percebi, eu acho muito insano. Amo o Bob. Mas essa é só a minha opinião. Pra encerrar o vídeo, eu tô aqui pra fazer um avisinho pra vocês. Eu sei que eu não sou muito de fazer avisos, mas é sobre o futuro do canal e eu acho interessante compartilhar. Se você não estiver interessado em ouvir, tudo bem. Pule pro minuto que vai estar aparecendo aí na tela, beleza? Se você continuar aqui, é porque você se interessou, então deixa eu explicar. Vocês sabem que eu tenho dois canais, o Kami Mobile e o Animações da Kami, Kami Mobile de jogo e tal. Só que lá eu não tô passando tanta coisa, porque eu gosto de fazer uns videozinhos longos, interessantes de jogo, não shorts. Então eu decidi trazer os shorts de lá pra cá. Calma, relaxa, eu vou continuar com os vídeos longos aqui. Até porque é o que eu mais gosto de fazer, esses roteiros aqui, é a minha paixão. Então eu pensei, né, em fazer uma tabelinha de como vai ser os shorts, tanto que vai estar aparecendo aí na tela, a tabelinha da programação do shorts. Então, como vocês podem ver, segunda e sexta terá jogos. Ai, mas o Canva Mobile serve pra isso. Sim, serve. Só que esses jogos vão ser, tipo, trazendo nostalgia pra vocês. E o Canva Mobile vai ser usado pra fazer vídeo longo, porque eu não quero postar shorts lá. É vídeo longo. E aqui vai ser, você se lembra de tal jogo? Aí jogando um pouquinho do jogo. Algo rápido assim.
Normalmente vai ser do Roblox, porque tem muitos mapas muito nostálgicos do Roblox que eu queria trazer, porque eu acho muito interessante, tá ligado? Então, e como esse canal é um pouco maior, eu gosto de trazer aqui, mas eu sempre vou estar divulgando o Caminho Mobile também. Aí, né, como vocês podem ver na tabela também, a gente tem terças e quintas trechos dos vídeos, então, tipo, um corte legalzinho, um trecho legalzinho que eu achei do meu vídeo vai virar corte que eu vou postar terças e quintas. E quartas é um dia mais aleatóriozinho. Pode ser tanto uma animaçãozinha que eu tô fazendo eu mesmo, só eu, legal. Quanto pode ser também um videozinho meu pintando Bob Goods. Pode ser também outra coisa, tipo, se vocês tiverem ideias do que postar nas quartas, pode falar aqui que eu posto. E é isso que vai acontecer com o futuro do canal. Eu não vou parar com os vídeos longos, porque eu adoro, mas vai ter mais shorts, e vai ter shorts, tipo, toda semana. E o Caminho Mobile vai continuar existindo com vídeos longos, porque é isso que me atrai mais no Caminho Mobile. Eu gosto de fazer vídeos longos e não ficar toda semana fazendo só jogos, entendeu? É por isso que eu cortei o short do Caminho Mobile e trouxe só 2 shorts de jogo pra cá. É isso. Vamos finalizar. Mas bom, galera, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. E lembrando, essa é minha opinião. Se você discordar, tudo bem. Uhul. Bom, se vocês gostaram, deixa o like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Ative o sininho de notificações para perder os próximos vídeos. Se tiverem ideias de personagens ou vídeos para eu comentar, comentem. E é isso. Falou!